a cadeira em casa, então Help Center, você precisa fazer formatação do seu computador, seu notebook, ali na Avenida Frederico Lemos, você pode procurar ele, toda a equipe dele vai estar disponível. E outra coisa, tem um atendimento delivery, então você pode ligar lá, pode mandar um WhatsApp e ir lá fazer a manutenção do seu computador. É isso mesmo. Também falando da funerária Pax Mundial, que está com planos de assistência familiar aqui em Porto Nacional. Está localizada ali no setor aeroporto, na rua Ananias Pinto. Você que deseja aí contratar um plano de assistência familiar, é bom ter com quem contar nos momentos difíceis. Então procure a funerária Pax Mundial e escolha o melhor plano para a sua família. E falando de ensino, a gente também, a Faculdade Estácio, ela que já está com um polo aqui em Porto Nacional, nossa amiga Ângela, que é coordenadora do polo, quer fazer sua graduação, sua pós-graduação, seu MBA, então você já pode procurar ali na Praça do Mercado Municipal, Faculdade Estácio. Temos também, para finalizar, o nosso amigo da J Design, não é isso, Rodrigo? É isso mesmo, a J Design, nosso amigo Antenor Jorge, né, que faz aí artes, aquela arte que você está precisando para divulgar seu negócio, com a AJ Design, do nosso amigo Antenor. Procure ele faz vários tipos de serviços nessa área de design e é um local certinho para você fazer aquela arte que você deseja. Rodrigo, e antes da gente chamar a nossa convidada aqui, a gente tem que dar um zoom, a gente tem que mostrar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo Você dar um zoom consegue dar um zoom, mas o pessoal que está nos acompanhando aqui, pessoal, ó, nós tivemos o privilégio hoje, você está vendo aqui a bolsa, mas aí você fala, só a bolsa da UFT? Essa aqui eu já vou inaugurar ela hoje. Nós recebemos aqui um kit totalmente personalizado aqui. Mostra mais pro lado de lá para pegar. Pra cá. Peraí, deixa eu virar. Deixa eu virar para o pessoal. Não, na câmera da frente aqui, ó. Tá, vocês conseguem. E olha pra frente aqui também. Vocês conseguem ver direitinho aqui? A bolsa personalizada. Aí você fala, só tem a bolsa, pessoal? Claro que não. Calma aí, só um pouquinho. Tem a bolsa, tem. Nós temos aqui o sabonete líquido. Ó, também aqui, venda proibida. Fundação de Apoio Científico e Tecnológico Tocantins. Temos aqui o sabonete líquido também. Temos o gel antisséptico também aqui, que integra esse kit. Tudo aqui que a nossa convidada trouxe pra gente, professora, doutora Etienne, nos presenteou e agora a gente vai voltar para ela, Rodrigo, para a gente poder começar o nosso bate-papo. O pessoal que está nos acompanhando já pode mandar lá no chat, já pode mandar no Facebook. Professora Etienne, bom dia. Obrigado por ter recebido o nosso convite. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, William. Bom dia a todos que nos estão assistindo, a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Ainda mais sabendo que o William, gente, é egresso da UFT. A gente sempre tem um egresso da UFT em todos os locais que a gente vai. Isso nos deixa muito felizes, que essa é a missão nossa da universidade, é formar as pessoas e a gente sempre encontra os egressos em todos os lugares que a gente vai. Esse kit que tu apresentou, ele é o kit Covid, né, de combate ao Covid, é produção toda da UFT, né, todos o álcool em gel, a máscara, o sabonete, tudo produção da UFT, por isso que está ali a venda proibida, né, foi um kit que nós entregamos para a comunidade acadêmica, ainda no ano passado. Daí nós trouxemos aqui presenteá-los com Agradecemos, né, Rodrigo? kit de combate ao Covid, para a gente não esquecer que a gente está numa pandemia e que a gente tem que manter os cuidados. Professora, ontem a gente recebeu aqui no estúdio do Jornal Porto Mídia, no Porto Mídia Podcast, o professor Edilson, ele que é diretor do IFTO do campus aqui do Porto Nacional, hoje recebendo a senhora para falar um pouco sobre a UFT, para a gente entender um pouco também da dinâmica nessa retomada das aulas. Amanhã a gente vai estar recebendo a diretora, coordenadora acadêmica do ITEPAC, nesse momento que a gente resolveu trazer os diretores de instituições. E eu queria que a senhora, para a gente começar essa conversa, falasse um pouco da sua chegada em Porto Nacional, falasse um pouco quem é a professora doutora Etienne. Então tá, vamos lá. Então é muito legal essa iniciativa de vocês, né, de trazer as instituições de ensino que fazem parte aqui dessa cidade maravilhosa que é Porto Nacional. Eu sou formada em Biologia, em Ciências Biológicas, pela Universidade Federal de Santa Maria, que é no Rio Grande do Sul. E fiz meu mestrado, meu doutorado e o pós-doutorado na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre, que é a capital do estado. Então eu vim de Porto Alegre direto para cá. Eu conheci o Tocantins, eu sou paleontóloga, gente. Você sabe o que é isso? Que trabalha com dinossauros. Sim. Né? Mas eu não trabalho com dinossauros. A gente sempre diz que o paleontólogo trabalha com dinossauro, mas a paleontóloga aqui trabalha com plantas fósseis. E não sei se você sabe, se todo mundo sabe, acho que sim. Nós temos um sítio paleontológico aqui no estado do Tocantins de importância mundial,
que fica lá na divisa do Tocantins com o Maranhão, lá na cidade de Filadélfia, na localidade que a gente chama de Bielândia. É o monumento natural das árvores fossilizadas do Tocantins. Em 2004, quando eu estava no meu doutorado, no início do meu doutorado, eu vim fazer um campo aqui, uma atividade de campo, e conheci o Tocantins. Eu nunca tinha estado no norte do país, eu já conhecia o Nordeste, mas o norte eu não conhecia, o Tocantins não conhecia. E estive aqui em 2004 e me apaixonei pelo estado. Naquele momento estava ocorrendo a federalização ainda da UFT, 2003, 2004, e naquele momento eu falei, eu vou vir para esse estado aqui, eu vou vir trabalhar nessa universidade. E vocês acreditam que foi o primeiro concurso que eu fiz, primeiro e único concurso público, que eu passei, fiz o primeiro, passei e vim, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, de mala e cuia para o Tocantins, em 2009. Estou em Porto Nacional desde 2009, é uma cidade que me abraçou, né? Logo na minha chegada, na chegada da minha família, eu tinha uma filha, agora eu já tenho uma filha tocantinense. E é uma cidade assim que só me trouxe alegrias, né? Durante todo esse tempo que eu estou aqui. Já são 13 anos de Porto Nacional, não penso nem um minuto em ir embora. Olha aí. Né? É a Porto cidadã Nacional é a minha portuense, cidade. Eu sou portuense, de coração. Já tem um título de cidadã portuense? Alguém já ofereceu essa honraria? Ainda não, mas eu vou receber. Vai receber, certeza. Pessoal. Não precisa dar spoiler daqui, né? Professora, mas eu vi, a professora ela nos enviou, é natural que todos os profissionais nos enviem uma biografia para que a gente possa entender um pouco da vida, e ela me mandou uma mini biografia que eu vou te falar. Rodrigo, não é mini não. Um livro, na verdade. E a gente percebeu o quanto a senhora é uma estudiosa, é uma pessoa que se aprofundou no estudo. E dentro da sua formação superior, a senhora é doutora, pós-doutorado, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua área de atuação, dessa sua formação, como que ela é, para a gente poder entender. Então, como eu falei, eu sou bióloga, né? Tenho formação em Ciências Biológicas em licenciatura, que é um curso que a gente tem aqui no nosso campus também, né? Eu atuo no curso de licenciatura em Ciências Biológicas aqui no campus de Porto Nacional. Eu sou bióloga, fiz o mestrado e o doutorado em Geociências, né, na URGS, e especificamente em paleontologia, que é essa área que eu falei para vocês, que ela é muito relacionada com dinossauros, mas na verdade o paleontólogo e a paleontóloga, nós estudamos todos os fósseis, todos os organismos que viveram há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, e que por processos específicos se fossilizaram e estão disponíveis hoje para a gente estudar. Então, a minha especialidade é em madeira fóssil. Vocês sabem que as madeiras, elas se fossilizam também. As plantas se fossilizam. A gente tem fóssil de fruto, de folha e de madeira, da parte do crescimento da madeira. E a minha especialidade é essa. E ali nessa região que eu falei para vocês de Filadélfia, de Bielândia, tem essa floresta petrificada que é uma área enorme, com muitos fósseis. Então ali tem um trabalho para o resto da vida. Por isso que eu me apaixonei pelo Tocantins, por causa da floresta, do monumento natural das árvores fossilizadas. Hoje essa localidade é uma unidade de conservação, né? Que ela é gerida pela Naturatins. Mas então o que eu faço é estudar essas madeiras. E a partir desses estudos eu consigo identificar que tipo de árvore que era, o tipo de clima que era na época. E ali nessa região a gente está falando de 280 milhões de anos atrás. Ou seja, é antes mesmo dos dinossauros. Não existia mamífero, a gente não existia, existiam outros tipos de organismos e outros tipos de plantas também. Mas então é um tempo muito antigo que o Tocantins, naquela região lá, inclusive a gente tinha até um mar perto do Tocantins. Imagina que beleza, gente. Olha aí. Um mar perto do Tocantins, se a gente poder ir lá agora no mar. Mas isso foi há 280 milhões de anos atrás, é muito tempo. Então a gente pode falar que o Tocantins já teve um mar. Já teve um mar, com certeza. A região de Itaquaruçu, gente, é cheia de fósseis de uns bichinhos que a gente chama crinoides. E esses bichinhos, eles são marinhos, são filtradores marinhos. E na região de Itaquaruçu, você pisa nesses fósseis. Eles, não sei se algumas pessoas já viram, eles parecem umas porquinhas de parafuso, que estão soltas assim no chão. Isso é muito comum o pessoal confundir, mas são os crinoides. O registro do mar, em toda essa região, Itaquaruçu, inclusive aqui em Porto Nacional, nós temos registro de crinoides aqui. A mais antigo ainda, 350 milhões de anos atrás.
Já foi um mar aqui, gente. O Outro Mídia vai explorar isso em uma outra oportunidade, viu, Rodrigo? A professora está falando aqui e eu queria aproveitar, pegar o gancho, na verdade, que ela está falando de biologia, e mandar um abraço para minha irmã Soraya. Ela está nos acompanhando lá em Rondônia, na cidade de Buritis. Meu sobrinho também é Felipe, o esposo dela é Silvio também. Ela que é bióloga, fez biologia aqui na UFT, ralou pra caramba, foi concursado no município e depois teve que subir, pegar voos mais altos, e hoje ela é servidora lá no município de Buritis, no estado de Rondônia. Professora, antes da senhora, a senhora é a diretora, a atual diretora do campus da UFT de Porto Nacional, mas a senhora também foi coordenadora de curso, né? Coordenadora do curso de biologia, que é da área da sua de formação. Como é que foi esse momento aí de coordenar um curso, de poder estar ali à frente também? Eu fui coordenadora, desde da minha entrada na UFT, eu já fui me direcionando para a gestão, porque para a gestão a gente tem que, acima de tudo, tem que gostar, né, gente? Porque é bastante difícil lidar com gestão universitária. E eu já fui me encaminhando ali para a gestão. Em 2010 eu já fui coordenadora. No né? segundo ano, primeiro ano já da Foi sua no chegada? segundo ano, né? No segundo ano eu já me estabeleci como coordenadora. Fui coordenadora do curso de graduação de biologia durante na verdade foram 4 anos, né? Esse período na frente da graduação. E posteriormente eu fui também diretora de pós-graduação da UFT, que daí era um cargo junto à Propesc, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Eu atuei cerca de 1 ano e um pouco, 1 ano e 6 meses, nessa função, né, da direção da pós-graduação como um todo. E antes disso também, eu exerci também a coordenação do curso de pós-graduação, que nós temos, que é o curso de pós-graduação vinculado à biologia. Na época ele se chamava Ecologia de Ecótonos. E agora ele sofreu uma remodelação, ele se chama Biodiversidade, Ecologia e Conservação. É um programa de pós-graduação, no qual nós oferecemos um mestrado. No campus a gente oferece 4 cursos de pós-graduação, né? Daí esse é um deles, que eu atuei também na coordenação. Eram outros tempos, né? Nós tínhamos verbas, nós tínhamos bolsas. Eu imagino. No programa de pós-graduação nós tínhamos 24 bolsas, hoje nós temos 0. Então, assim, eram outros tempos. E eram né? bolsas remuneradas, no caso? Eram bolsas, né? Bolsas que vêm das agências de fomento, que no Brasil, quem providencia o fomento à pesquisa, né, na forma de bolsas e de recursos para pesquisa, são 2 agências públicas, que é o CNPq e a CAPES. Então, nós tínhamos bolsas de ambas as agências de fomento. 24 bolsas quando eu assumi a pós-graduação. E hoje nós temos 0 bolsas, né? Ainda não é 0 porque ainda tem algumas remanescentes do ano passado, né? Mas não temos para implementar. Então era uma outra situação. Nós tínhamos recursos na universidade. A Universidade de Tocantins, ela cresceu muito durante os anos ali de 2010 até 2015. Nós tivemos um ganho estrutural na universidade, ganho de pessoas. Foi um momento muito bacana da universidade, né? Que nós conseguimos executar diversas ações de infraestrutura, diversas ações pedagógicas. E, enfim, agora são outros tempos para a universidade, né? Desde 2015. Professora, trazendo para a nossa realidade de hoje, 2021, como que é a realidade da UFT Campus de Porto Nacional? Assim, são quantos cursos de graduação, de pós-graduação, quantos alunos hoje o campus comporta? Queria que a senhora falasse para nós, para a gente poder entender um pouco dos cursos que a gente tem ali disponível, para que as pessoas que estejam nos acompanhando, até de outros estados, possam entender um pouco a dinâmica também da instituição. Então, o campus de Porto Nacional, nós oferecemos, se a gente contabilizar as modalidades dos cursos, nós temos 10 cursos de graduação. Certo. Vamos lá, você vai me ajudar aí, para mim não me esquecer de nenhum. Curso de licenciatura em História, licenciatura e bacharelado em Biologia, licenciatura e bacharelado em Geografia. Daí nós temos 2 modalidades do curso de Letras, que é o Letras Português e Letras Inglês, o curso de licenciatura em Libras, o curso de bacharelado em Ciências Sociais e o curso de Relações Internacionais. Fechou 10, né? Isso, é isso. Foi isso. Agora foi. Esses são 10 cursos se a gente cortar com as modalidades, né? Porque o curso como eu falei, de Biologia e de Geografia,
tem bacharelado e tem licenciatura, né? A pessoa opta aí por qual ela quer, no caso. Daí, no caso de geografia e de biologia, tem vestibulares e entradas diferentes. Ah, tá. Então, um semestre entra a licenciatura e no outro entra entendi. o bacharelado. O caso de letras, já é um pouco diferente, você tem uma entrada só e no primeiro ano você vai escolher, tem um tronco comum e você vai escolher se você quer inglês ou português. Todos esses cursos variam de duração, vamos supor, são todos 4 anos? Todos de 4 anos, nós não temos cursos de 5 anos, né? São todos cursos de 4 anos. E o Libras, ele já é separado de letras, vamos supor? É separado também, né? Nós temos um curso específico, é o curso de Letras Libras, que é assim a menina dos olhos também do nosso campus, eu tenho que falar, né? É um curso relativamente novo, né? A gente tem os 4 cursos mais antigos, que é História, Geografia, Letras e... História, Geografia, Letras e Biologia. Depois nós tivemos os outros cursos, né? Então ele é um curso relativamente novo comparado com os outros. Já tivemos formatura do curso de Letras Libras, mas é um curso que nos trouxe muitas alegrias, né? Nós promovemos a inclusão no nosso campus, nós temos diversos alunos surdos, professores surdos, a metade do colegiado é de professores surdos. Caramba! Nós temos os intérpretes, né, que nos ajudam nessa questão da Libras mesmo, né? Então é um curso que e só tem no nosso município, né? Nós temos o curso de Letras Libras em todo o Tocantins, no campus de Porto Nacional. E como que está sendo essas aulas lá na UFT nesse período de pandemia? O pessoal estão à distância ou presencial? Como é que está essa questão? Nós paramos, né? Na verdade, a pandemia iniciou pra gente, vocês lembram que foi dia 16 de março, né? Dia 16 de março do ano passado. Então, de 16 de março do ano passado, o nosso calendário ele foi suspenso. Depois nós aprovamos um calendário alternativo, né? No CONSUNE, que é o conselho maior da universidade. E desde setembro do ano passado, nós estamos com o ensino remoto, né? Então, os estudantes, os cursos estão oferecendo as disciplinas, tal, fazendo as aulas que a gente chama de síncrona e assíncronas. Síncrona é aquela aula no tete-a-tete, né? Aquela aula que você vai direto no ambiente falar com o professor, geralmente é no Google Meet ou algum ambiente desses. E assíncronas são as aulas gravadas. Então, a gente tem uma regulamentação sobre isso, tantos por cento de aula síncrona, tantos por cento de aula assíncrona. E os estudantes estão tendo essas aulas remotas. As atividades práticas, né, dos cursos, elas nunca foram assim totalmente proibidas, né? Nós adaptamos algumas estruturas no campus para receber os professores, os estudantes das aulas práticas, porque, por exemplo, a pós-graduação ela é muito difícil de parar totalmente, né? Então você consegue desenvolver a pós-graduação indo poucas pessoas ao campus. Então essas situações elas continuaram durante todo o tempo da pandemia. Então nós estamos com um calendário aprovado agora. Nós estamos em férias, inclusive, agora, rapazes. Nós entramos em férias agora no dia 12 de agosto e vamos até o dia 14, em recesso, né? E agora, dia 14 de setembro, na verdade, inicia o semestre 2021.2. E a princípio ele é totalmente remoto, porque nós já temos tudo planejado, né? Todas as universidades planejaram seus calendários, porque a gente precisa que todo mundo esteja vacinado, né? E a gente consegue estabelecer o ensino remoto, não é o ideal, a gente sente uma grande dificuldade, né, de estar junto com o aluno, porque a universidade ela não é só ensino, a universidade pública ela é pesquisa, extensão, ela é vivência. E para isso a gente precisa estar cara a cara, né? Precisa do contato, Precisa do contato. E aí, professora, a senhora pegou um ponto muito importante que a gente tinha colocado aqui para a gente falar mais para frente, que é justamente isso que o Rodrigo também colocou, dessa retomada remota. Ontem, presencial, na verdade, remoto já está acontecendo. Ontem o professor Edilson falou que existe um conselho no IFTO, que ele se reúne e eles definem, né, o retorno ou não. Como eles já tinham definido o calendário para que esse semestre fosse realmente continuasse remoto, só se houvesse realmente um outro entendimento nessa reunião para que pudesse ser presencial. O município recentemente autorizou a retomada presencial agora no início de setembro,
E o que eu queria ouvir também nesse momento é isso. A UFT já tem definido isso, agora a senhora pontuou. É necessário que todos estejam vacinados, tanto os acadêmicos quanto os profissionais. A princípio também essa decisão já está mantida. Sim, tá mantida, né? Nós temos calendário aprovado, é a mesma coisa que no IFTO, nós temos um conselho superior, que é onde nós discutimos, né, conversando com toda a comunidade acadêmica, a respeito das decisões acadêmicas, né? E esse conselho ele já tinha feito o calendário para 2021.2, nós já temos o calendário aprovado. Então, e outra, né? Nós não temos segurança absoluta em retornar a aulas. Os professores estão vacinados, nem todos. Eu ainda, por exemplo, também não recebi a minha segunda dose. A maioria vai receber a segunda dose agora, em agosto, né? Mas são os professores. Verdade. Os estudantes estão recebendo agora. Verdade. Então, quando a gente está falando desse vírus, a gente está falando de todo mundo, né? O ideal é que todos nós estivéssemos vacinados, toda a população, para que a gente tenha segurança. E muitos ainda não tiveram essa oportunidade. E ainda não tiveram essa oportunidade. Então, imagina, agora, os que estão vacinando agora, a segunda dose vai ser quando? Novembro. É verdade. Né? Então, assim, a gente quer dar segurança para as pessoas trabalharem, viver, e a gente preserva. O principal é a vida, né? O principal. E tem outra questão, professora, que a gente recebeu aqui, a médica infectologista doutora Ana Terra, que ela falou que também tem uma outra situação, que é uma variante também que chegou. Ela falou, William, essa variante, ela tem provocado realmente um alerta para a gente. Então, ela falou assim, essa retomada ela tem que ser com muito cuidado, Isso. tem que ser com muito estudo, porque nós estamos falando de algo novo. O vírus, de certa forma, a gente conhece e a gente sabe o poder devastador que ele tem. Agora, essa variante, ela tem vindo com muita força e já chegou no nosso estado. Então, acho que não é momento de relaxar ainda. É verdade? Não é. Nós temos que ter um cuidado aí, né? O decreto da prefeitura, ele saiu aí para o dia 1º de setembro. Até lá muita coisa pode acontecer. Isso é verdade. A gente vê isso, né? A gente viu isso, alguns decretos que foram revogados antes deles serem implementados. Porque, não sei se vocês lembram, mas a aula era para voltar lá em fevereiro. Sim. E daí o que aconteceu? Foi revogado, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tem que prestar muita atenção nos protocolos, né? A gente sabe que ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Tá difícil, né? Tá difícil, tá muito difícil, todo mundo quer retornar às suas atividades normais, mas é o momento da gente ter muita atenção, porque a gente não pode deixar que aumente os casos como ficou em abril aqui em Porto Nacional. Quantos portuenses nós perdemos, né? Nós não podemos deixar isso retornar. Eu tenho uma pergunta aqui, e na verdade, assim, antes da gente entrar para entender um pouco dos cursos de pós-graduação, a pesquisa, de extensão também no UFT, tem uma pergunta que a gente falou aqui de Libras, e eu tinha recebido uma pergunta aqui que é a respeito do curso de Libras. O município, a Câmara Municipal, por ter sempre uma atuação junto com o pessoal, eles têm algum tipo de convênio com a UFT para que os acadêmicos possam estagiar, os acadêmicos de Libras, para que eles possam ter esse primeiro contato também fazendo a função de intérprete, alguma coisa nesse sentido? Existe algum convênio? Convênio especificamente não, mas os estudantes eles atuam, né? Eles atuam em diferentes órgãos públicos, em diferentes situações. Então a gente vê os acadêmicos atuando, os ouvintes, né, como intérpretes. E também é um curso de licenciatura. Então ao final eles fazem o seu TCC, que geralmente está conectado com alguma escola. Uma escola municipal, uma escola estadual, né? Daí é direto com as DREs, com as diretorias de regionais de ensino, né? Mas especificamente para a atuação do estudante de Libras na prefeitura, nós não temos convênio estabelecido. Entendi. Não tem um estágio, não tem nada que... Não, convênio não, né? mas eles atuam em diferentes órgãos, né? Em diferentes funções. Isso já vem atuando há alguns anos. Queria até agradecer para mandar um abraço aí pro nosso amigo, né, Rodrigo, parceiro Thiago Ramos. Ele esteve junto conosco ano passado, trabalhou bastante, um profissional de muita grandeza, um cara humilde. Professora Rafaela também, Rafaela Souza, também formaram, fizeram curso de Libras na UFT. Professora, falando de graduação, mas também de pós-graduação, hoje a entrada na UFT... não existe mais o vestibular, é isso? O vestibular foi retomado? A pessoa que está lá em um outro estado, o pessoal que está lá em Goiás, o pessoal que está lá em Rondônia assistindo, a pessoa que entra na UFT hoje, qual que é a porta de entrada? Na verdade, durante algum tempo, né, nós tínhamos o vestibular, que era um evento presencial, né, que nós vimos promover aqui nos campi, no Campos de Palmas principalmente.
E durante um tempo nós aderimos totalmente ao SISU, que é essa entrada nacional, né, através do Enem. E depois nós retomamos o vestibular, faz alguns anos que o vestibular foi retomado. Então nós temos muito divididas as vagas, né, das graduações da UFT. Nós temos as cotas, né, para indígenas, estudantes quilombolas, pretos, e também para a escola pública. E agora, então, nós retomamos o vestibular. Acontece que agora, durante a pandemia, o vestibular foi suspenso novamente, né? Nós não temos tido vestibular. Então, a entrada nos cursos de graduação da UFT, ela tem sido feita pelo SISU, pelo Enem. Então, a pessoa tem que prestar atenção no calendário nacional do Enem, né? E solicitar a vaga junto ao campus de Porto Nacional, que é o campus mais bonito da Universidade Federal Tocantins. Eu posso afirmar. É o melhor do estado de Tocantins. Parabéns aos outros campos, parabéns aos outros diretores. Mas, gente, Porto Nacional, né? Eu posso falar porque, igual a professora falou no início, estudei lá, igual eu falei, professor, puxei 6 anos na UFT, viu, gente? Aí a pessoa, ele fala assim, não, gente, eu tenho 6 anos de história ali, quase jubilei, mas terminei minha graduação, sou muito feliz com a minha formação ali no campus. Só quem já passou por ali sabe, a professora foi coordenadora, é diretora, sabe muito bem o como é importante, o quanto faz falta esse contato, né? Essa vivência. Faz muito. Professora, sobre os cursos de pós-graduação, extensão, pesquisa, como é que está funcionando? Como que funciona no campus? Vamos lá. A gente tem os cursos EAD, que eu não tinha esquecido de falar, né? Nos cursos de graduação EAD, que nós temos as licenciaturas em Química, Biologia, Física, Matemática e Música. Sabia que nós temos a música aqui? Ela é recente, veio do ano passado, um curso de graduação EAD. Fora esses cursos de graduação, a pós-graduação, nós temos a pós-graduação stricto sensu, que é aquela pós-graduação de 2 anos, que é o curso de mestrado, né? O mestrado nós temos 4 cursos, que é o curso de Biodiversidade, Ecologia e Conservação, o curso de História em Populações Amazônicas, para ti, William, aí, ó. Tá passando a hora, né? O curso de Letras e o curso de Geografia, que são os 4 cursos de pós-graduação stricto sensu. E além disso, nós temos um curso em audiovisual, que é um curso lato sensu, que é aquele curso curto de 1 ano e meio. E todos estão funcionando? Todos estão funcionando, todos. É só acessar nossas páginas para ter acesso, tem que ficar de olho das entradas. O curso de pós-graduação, ele tem entrada geralmente agora em agosto, né? Certo. Tem as seleções, a inscrição, então tem que ficar de olho. Cada curso de pós-graduação tem uma entrada diferente. Na página geral da UFT, você tem todos os cursos que a UFT tem. Lá tem os nossos 4, no nosso campus. Você pode escolher lá, ver qual é o período de entrada, qual é o edital, né? Professora, tem uma coisa muito importante que ontem o professor Edilson abordou de uma forma mais ampla, e eu falei para ela, amanhã a gente vai perguntar também para a professora, para que as pessoas possam entender. A pessoa, às vezes, que cursa, ou às vezes as pessoas têm uma ideia assim, você está cursando uma faculdade numa instituição pública, você não tem benefício nenhum. E as instituições públicas têm muitos benefícios para os acadêmicos. E eu queria que a senhora falasse um pouco dessa parte assistencial, essa parte também de bolsas, auxílio. Tem restaurante na UFT, tem moradia, porque eu sei que a UFT é a melhor do estado de Tocantins, campus de Porto Nacional, diga-se de passagem, e o acadêmico ali é bem assistido também. Tem uma série de programas aí, não é isso? Isso, a gente tem uma pró-reitoria, que as pró-reitorias são assim como se fossem os braços da reitoria, né? A reitoria é a direção geral de toda a universidade e temos as pró-reitorias. Temos uma pró-reitoria que se chama PROEST, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que vai lidar diretamente com esses auxílios. Existe, né, um recurso que ele é nacional, que a gente chama o recurso do PNAES, que ele é destinado exclusivamente para os estudantes de graduação. Então, o estudante que ele comprovar que ele tem, né, alguma dificuldade socioeconômica, então a gente tem índices de vulnerabilidade socioeconômica, ele vai ter acesso a vários tipos de auxílio. Nós temos o restaurante universitário, que é para toda a comunidade acadêmica, que serve uma alimentação a um custo baixo e muitas vezes para os estudantes é um custo zero também, para os estudantes que comprovarem. Né? Então existe essa possibilidade também? Sim, tem estudante que se alimenta ao custo zero, né? O seu custo zero. Certo. É subsidiado, né? É uma refeição subsidiada pelo governo federal. Então nós temos ali o restaurante universitário, que foi uma conquista também. Tudo isso aí, gente, foi conquista dos estudantes, tá?
tanto o PNAES, esses recursos todos, tudo que foi construído foi conquista dos estudantes. Então é a partir da luta dos estudantes que a gente tem disponível tudo que a gente tem hoje. Temos o restaurante universitário, que é para toda a comunidade, nós temos a moradia estudantil, a casa do estudante, que ela está dentro do campus. Né? Muita gente de Porto Nacional conhece aquela moradia externa, Certo, né? Que fica lá na região também, lá do campus. Mas né? ela ainda funciona lá? Ela funciona, mas entendi. ela é de competência do município e do estado, essa moradia. Tanto que ela abriga estudantes, não só da UFT, né? Agora nós estamos num processo de aquisição dessa moradia, então é um processo que ele ainda está se desenvolvendo. Mas nós temos uma moradia dentro do campus, Num que é bloco lá da num UFT, bloco, né? que é aquele bloco mais antigo, William, que tu deve ter Entendi, bem tido na aula entrada. lá, bem na entrada, né? Certo. Então ali aquele bloco foi adaptado, a partir de uma luta dos estudantes também, ele foi adaptado e hoje ele tem espaço para 82 estudantes. Moram 82. Que podem acessar a moradia através de editais específicos, comprovando toda essa vulnerabilidade, né, socioeconômica e tal. Então, esse espaço da moradia também dentro do campus, e fora isso nós temos diversas bolsas, né, para auxílio dos estudantes. Nós temos o auxílio pedagógico, nós temos as bolsas de PIBIC também, que são relacionadas à pesquisa. Nós temos as bolsas do PIIP, que é um projeto novo da UFT, que ele vem juntando as bolsas de monitoria, com monitoria indígena, com vários tipos de monitoria que são reunidas nesse grande programa que se chama PIIP. Nós temos o PIBID, que é relacionado às licenciaturas, o Residência Pedagógica também, que é um programa relativamente novo, faz uns 3 anos mais ou menos que ele existe, eu acho, gente, posso estar equivocada, mas relativamente novo comparado aos outros, né? Também relacionado às licenciaturas, à residência pedagógica. Nós temos auxílios diversos também, né? Que todos esses auxílios eles são discutidos em um fórum estudantil. Então, anualmente se reúnem esses estudantes, né, junto com essa pró-reitoria, que eu comentei que é a Proeste, né, e fazem a discussão de onde vai ser aplicado esses recursos para os estudantes. Professora, só pegando aqui, só voltando um pouco a respeito da moradia, né? Porque na verdade, vamos supor, hoje a comunidade acadêmica da UFT, são quantos alunos? São quantos acadêmicos? São 1.200 matrículas. 1.200 matrículas. É para poder não perder essa pergunta aqui. Vamos supor, um estudante que vem de um outro estado, que ele realmente, ele se enquadra, ele não tem uma condição boa de se manter, vai mudar de um outro estado, vamos supor, estudante lá de Roraima, ele quer fazer o curso de Ciências Sociais na UFT, campus de Porto Nacional, só que ele não tem família, ele não tem como se manter aqui, mas aí ele descobriu na fala da senhora que existe a moradia do estudante dentro do campus e uma fora do campus. Como que ele pode acessar, como que ele pode entender um pouco, uma vez que ele quiser fazer parte do processo seletivo para poder entrar na UFT? Então aqui o que eu estou falando é da moradia que está dentro do campus, né? Certo. Que ela é de competência total da UFT. Essa moradia tem 82 vagas, né? É justamente o pré-requisito para acessar a moradia estudantil é que o estudante não seja morador de Porto Nacional, né? Então isso é pré-requisito. Importante. Né? Isso é importantíssimo. Então o estudante veio de fora, ele tem um sistema que se chama Cubo. É um sistema no computador que você vai lá e vai colocar todos os seus dados, que o Cubo ele é autoexplicativo, e vai solicitar comprovação de renda, essas coisas para comprovar que você tem o tal do índice de vulnerabilidade socioeconômica. Então você já pode ir acessando esse sistema e já ir colocando ali os seus documentos. Isso passa por uma análise de assistente social e você vai ser enquadrado em um índice de vulnerabilidade. E daí você vai ter acesso aos editais, né? Para entrar na moradia estudantil, a gente tem um edital. Com a pandemia, né, nós estamos com esses editais suspensos. Mas a gente tem um programa de acolhimento temporário. Então, é justamente para esse estudante que chegou até aqui, né, que tem essa vulnerabilidade, só que ela ainda não foi comprovada no Cubo, na assistência social, né, que não é morador aqui de Porto Nacional, entra em contato com um setor específico que nós temos que se chama DIEST, e a DIEST vai fazer o encaminhamento para a moradia.
até que toda a documentação dele tenha sido colocada nesse cubo, nesse sistema que eu falei, que ele tenha sido analisado pelo assistente social e que daí ele possa estar enquadrado no índice e ter direito a concorrer no edital. Mas até que os editais não sejam publicados e até que o cubo não seja analisado, nós temos esse programa de acolhimento temporário. Perfeito. A gente entendeu um pouco que são 1.100 pessoas matriculadas, né? 1.200. Mas qual que é a estrutura humana? Qual o quadro de servidores hoje da UFT Campus de Ponto Nacional? A gente tem 120 professores, a maioria são doutores, a grande maioria, 98% dos nossos professores são professores doutores, muitos deles são professores egressos nossos também, gente. A gente tem professor de tudo que é lugar do Brasil. Estou lutando para isso aí, viu? Mas nós temos professores egressos. Temos 63 técnicos administrativos que fazem, né, aquele trabalho, né, administrativo que é essencial para o funcionamento da universidade e cerca de 35 servidores terceirizados, que também são o coração, né, da universidade. Sem eles também a gente não funciona. Então todos funcionam como uma engrenagem, né? Todos. Professora, a gente recebeu o kit Covid aqui da UFT, que a senhora trouxe, nos presenteou, mas eu sei que isso aqui é um de tantos outros projetos que a UFT tem no que se refere à parte social. Hoje o campus tem até algum projeto social? Qual que é uma ação que hoje o campus trabalha? Assim, quando a gente fala em ações, né, da universidade, a gente tem que falar em pesquisa e em extensão, né? A gente pode falar elas junto ou separado. Então, quando a gente fala universidade com a comunidade, a gente está falando de extensão. Quando a universidade sai dos muros dela, no caso da nossa cerca, né, porque ali é cercado, quando a gente sai da nossa cerca e vai até as comunidades. Então a gente tem diversos projetos de extensão no campus. Por exemplo, um bem famoso, que todo mundo deve conhecer, é o roteiro geoturístico, né, da professora Rosane Balsan. Verdade. Então é um projeto de muitos anos que vem sendo desenvolvido aqui, que vem valorizando a cultura local. O roteiro se adaptou agora durante os tempos de pandemia, né? Nós tivemos eventos, né, que o roteiro teve participando. É um projeto que traz escolas de outras cidades, inclusive para Porto Nacional, né, para fazer o roteiro também. Nós temos projetos também de extensão que estão vinculados com essa outra pró-reitoria de extensão, né, que são projeto do curso de História, que atuava também, da professora Essa, que atuava junto às escolas também. Nós temos projetos de pesquisa diversos, né, em todos os cursos nós temos projetos de pesquisa importantíssimos. Vou citar um da professora Carla, do meu colegiado, professora Carla Seibert, que trabalha diretamente com arraias de água doce, trabalha também com buriti, para ver as propriedades farmacológicas do buriti. São todas pesquisas que são feitas no nosso campus. A minha área de paleontologia também, que a gente tem uma coleção de paleontologia. Nós temos 4 coleções biológicas aqui no campus, que são reconhecidas inclusive internacionalmente. Nós temos a maior coleção de arraias de água doce do mundo, você sabia? Do mundo. É mesmo. Maior que o Smithsonian, maior que qualquer museu que você pensar, nós temos aqui em Porto Nacional. já pode encomendar a matéria, viu, Rodrigo? Na UFT. A gente já pode fazer uma matéria, viu? O pessoal tem falado muito em arraia nesse momento aqui. Então, é a maior coleção do mundo de água doce. E só para pegar um segredinho, o esporão, é isso mesmo? O esporão da arraia faz esse estrago mesmo que as pessoas gente, falam? daí vocês vão ter que perguntar pro pessoal que trabalha com isso, né? Como o professor Tiago, a professora Carla também. Mas eu acho que sim, viu? Professora, tem uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, na verdade essa é uma coisa que a gente queria entender. A gente sabe que a universidade ela contempla vários públicos, né? A gente tem uma comunidade, eu lembro da época da minha graduação, comunidade indígena, quilombola, e é uma coisa que a gente queria entender. A universidade, o campus de Porto Nacional, é uma universidade que acolhe todos os públicos, é uma universidade da diversidade? É isso, diferente do que o ministro falou recentemente, que a universidade é para poucos, a universidade não é para poucos, a universidade é para todos. Verdade. E ela tem que ser para todos que quiserem entrar na universidade, né? Então, nós temos, essa é a concepção da universidade, não é diferente disso. Uma universidade pública, ela é baseada na diversidade de ideias, de pessoas, né? Então, nós temos, é obrigação da universidade promover o acesso a todos que queiram estar conosco na universidade.
A nossa universidade, a Universidade Federal Tocantins, foi a pioneira em cotas para indígenas do Brasil. Somos os pioneiros. Nós temos muitos problemas com relação à permanência dos indígenas, permanência das pessoas na universidade. Isso é uma coisa que a gente pode falar também, principalmente aqui do transporte público, que falta em nossa cidade. Então, nós temos muitos problemas com a permanência, mas a inclusão e a diversidade de pessoas, ela é a base da universidade pública, né? Então, nós temos todo tipo de ideias dentro do nosso campus e dentro da nossa universidade. Eu não posso deixar de mandar um abraço, na verdade um abraço especial para minha parceiraça, que é acadêmica de biologia também, Carolina Aires. Carol, se não estiver assistindo, o corte está pronto, viu? Você vai receber um grande abraço, um beijão. Falando, né, professora, em transporte público, né, tem sido uma demanda que o pessoal tem cobrado, inclusive da gestão, que a gente acompanhou nas gestões anteriores, né, e que até hoje nunca, assim, teve um andamento, um pontapé para ser implantado no município, que seria bem interessante também esse transporte público, o deslocamento do centro até o UFT, esses locais mais distantes da cidade, né? Rodrigo, eu não digo nem interessante, eu digo que ele é essencial, né? Ele é essencial. Então, é impossível que uma cidade do tamanho de Porto Nacional não tenha transporte público. E não é só para os acadêmicos, né, gente? É para a nossa cidade toda. Então, assim, nós temos bairros que são muito distantes do centro. É verdade. Então, nós já passou da hora do transporte público, há muito tempo. Essa é uma luta, tu conhece, né? Ela é uma luta antiga dos estudantes, muito antiga. Durante algum período nós tivemos um transporte ofertado de maneira muito inadequada, inclusive, tem que pontuar, né, que era um transporte que não era adequado. Então, nós tentamos conversar com a gestão passada, com essa gestão municipal, né, estamos sempre atentos a essa questão. Durante a pandemia, agora também essa questão esfriou, justamente pelo ensino remoto, mas nós estamos atentos e quando nós voltarmos presencialmente, nós vamos estar mais atentos ainda e vamos estar cobrando. Espero que até lá esteja resolvido, porque é uma situação que se arrasta por anos. Verdade. Na universidade. Nós temos um campus que é longe do centro. Nós temos estudantes que vão a pé, gente. Mais de 7 quilômetros, né? Então, assim, no sol, volta, você sabe disso, né? Bem. Então, nós tivemos já várias manifestações de estudantes também durante todos esses anos. E é uma situação que parece que ela não se resolve, sabe? A gente tem conversado e estamos atentos e vamos cobrar sempre, porque ela é necessária para a manutenção da universidade. E se precisar do jornal Porto Mídia ir lá fazer uma matéria para reforçar esse pedido, né, Rodrigo? O repórter do povo está aqui. Eu estava vendo uma matéria de uns anos atrás que você estava também. Não estava? Com os estudantes da UFT de transporte, justamente. Muitos Pautas anos. comunitárias é com o Rodrigo Alves, jornal Porto Mídia. Professora, a senhora falou começou a pegar de um aspecto que eu queria até entender um pouco, de gestão. Antes da gente entender como tem sido a gestão da senhora no campus da UFT de Porto Nacional. Existe parceria, existe convênio entre o UFT, campus de Porto Nacional, e gestão municipal a respeito de ações, ou na cultura, na própria educação? Existe alguma parceria? Existe, né? A gente tem promovido essa parceria e ela tem se acentuado durante os anos, tem se acentuado a parceria com a Prefeitura Municipal, com o IFTO também, né? Então, tudo que a gente desenvolve, eventos, questão de palestras, enfim, e ações, né? A gente tem contado com a parceria da Prefeitura em várias ações, não posso deixar de negar, inclusive de infraestrutura, né? Não posso deixar de falar. Inclusive de infraestrutura que a Prefeitura tem nos apoiado na limpeza do campus, em situações diversas também relacionadas à cultura. Nós estamos aí prontos para estabelecer um convênio com a Prefeitura Municipal para que a gente possa utilizar o prédio da UFT Centro em parceria com a Prefeitura. E é um espaço de extensão e cultura. Entendi. Então ali nós vamos ter uma parceria grande com a Prefeitura, esse termo de cooperação ele está em andamento e breve nós estaremos com aquele prédio funcionando, porque ele ficou parado durante muitos anos, né, William? Aquele prédio que fica próximo do Porto Parque, né? Isso, aquele prédio, né? É um prédio histórico. Ele até, inclusive, parece que recentemente passou por uma reforma. Foi na nossa gestão que a gente conseguiu. Na verdade, na gestão passada do professor George, né, quando ele era diretor, nós tivemos uma emenda parlamentar do senador Vicentinho,
que foi para a primeira parte da reforma. E agora nós temos uma emenda do senador, do deputado Vicentinho Júnior também, para estruturar esse local. É um prédio histórico, um prédio de importância histórica durante os tempos da ditadura. Ele foi a casa do estudante do norte goiano, então ele tem uma importância histórica para a cidade, para o estado do Tocantins e para o Brasil, né? E ele é propriedade da UFT e nós vamos ali promover a cultura e a extensão em conjunto com a prefeitura né? de Porto Nacional. Professora, falando de direção, de gestão, na verdade, a senhora, eu imagino que como gestora deve ter pegado aí, eu me lembro do ano de 2019, todas as instituições federais passou por um processo muito difícil de contingenciamento e tantas outras coisas. Depois a pandemia, eu imagino que não foi fácil, não deve estar sendo fácil até hoje, ser gestora, né? E aí, como que a senhora consegue mostrar para a gente um pouco desse período de que a senhora assumiu a gestão do campus, os desafios, quais são os maiores percalços aí que a senhora enfrentou, como é que foi lidar com essa questão de repente, uma verba menor para você manter ali energia, água, combustível? Eu quero a gente poder entender como tem sido a gestão da senhora aqui no campus de Porto. A gente assumi a gestão do campus, na direção de campus, eu e o professor Marcelo Brice, que é o vice. Hoje nós estamos com a vice-professora Marisa Neres, do curso de letras. Ela está substituindo o professor Marcelo, que está em pós-doutoramento. E nós assumimos em 2019. Então, a universidade ela vem sofrendo com cortes orçamentários rígidos há alguns anos já. Em 2019 isso foi acentuado, em 2020 isso foi acentuado também, em 2021 nós estamos também no limite orçamentário para desenvolver nossas atividades finalísticas, que é o ensino, a pesquisa e a pós-graduação, né? Esse é o objetivo da universidade. Então, é um desafio muito grande estar na gestão durante esse período, principalmente durante o período de pandemia, né? Que acaba que nós temos uma gestão no campus que ela é descentralizada, nós temos setores, né, que trabalham cada um com um tema dentro da universidade. Contudo, durante o tempo de pandemia, acaba que tudo fica centralizado na direção do campus, né? Então, nós temos desafios diários com relação a diversas questões. E são questões que nós não estávamos preparados para assumir, como, por exemplo, né, questões de saúde dos professores, estudantes, saúde mental, que foi uma coisa que deu uma piorada generalizada, né? Então, são coisas que a gente não estava preparada, mas que estão surgindo. Os cortes orçamentários que são absurdos, né, que nos impedem de fazer algumas atividades. O que a senhora, vamos supor, ontem o professor Edilson falou a respeito do Fio de Energia, que a IFTO implantou lá placas, um exemplo. Talvez a longo prazo isso vai ter um benefício X, de repente aquele dinheiro ele vai poder investir. Com esses cortes aí, alguma coisa foi afetada aí, né? Tudo foi afetado, né? Tudo foi afetado. Esse recurso do PNAES que eu falei, que é o recurso para os estudantes específico, né, para manutenção dos estudantes na universidade, para permanência dos estudantes, ele foi cortado, se a gente for contar desde o ano passado, dá mais de 50%. Caramba. Então isso corta as bolsas de 50%. Isso em reais seria o quê? Mais ou menos o quê? São milhões, né? Nós recebíamos 18 milhões, agora são 9. Mas nós temos também o desmembramento da UFNT, então não é bem os 50%, é uns 30%. Entendi. Nós temos o desmembramento dos dois campi, né? Que é Araguaína e Tocantinópolis. Então, todos os serviços da universidade foram afetados, né, de sobremaneira. A gente tem também as placas voltaicas para gerar energia para o campus, que vai render uma economia bastante grande em termos mas já de tem recursos. na UFT? Já temos. Já foi implantado? Está implantado desde dezembro do ano passado. Então, nós temos justamente, né, para fazer essa economia de recursos, para aplicar em outras atividades. A gestão da universidade tem se esforçado em fazer esse planejamento adequado dos recursos. Mas realmente, assim, uma das coisas que eu falo como pesquisadora, que eu sou uma professora pesquisadora, né? É que uma das áreas mais afetadas também foi a pesquisa. A pesquisa nós temos 0 de recursos, né? Por quê? Nós temos aí as bolsas que eu falei de mestrado, né? Cortadas totalmente. Nós temos 0 bolsas para serem implementadas. Nós tínhamos 24 alguns anos atrás, né? Isso foi decaindo ano após ano até chegar numa situação em que nós não temos bolsa para implementar.
E a gente sabe que a bolsa do estudante de pós-graduação é para ele se manter, é para ele viajar, é para ele fazer o campo. Então a pesquisa foi muito afetada. Nós tínhamos editais de fomento à pesquisa pela CAPES e pelo CNPq, que é aqueles editais assim que eles lançam edital que todo pesquisador pode concorrer. Ah, eu quero fazer uma pesquisa lá no Monumento das Árvores Fossilizadas, eu vou lá e escrevo um projeto. Em 2010 eu fui contemplada, nunca mais fui contemplada com esse recurso, que é dinheiro para campo, para comprar equipamento. Então a pesquisa foi afetada sobremaneira no Brasil. A pós-graduação ela foi atacada de um jeito que desconheço uma coisa anterior que tenha acontecido dessa maneira, sabe? Uma perda tão grande em termos de fomento, de recursos. E é incrível uma área tão importante você... Que é a educação. Não, e parar, né? A questão da pesquisa, da produção. Não é agora que a gente precisa? Da onde que saíram as vacinas, gente? Cara, não foi da instituição de pesquisa pública? Então, só que daí eles falam que estão investindo e, no entanto, não é isso. Pelo contrário, nós fomos totalmente secundarizados. E essa questão, a senhora colocou um ponto importante, que ontem a gente falou isso, o professor Edilson, ele falou, William, a gente sofreu também com isso, com essa situação, e a gente teve o apoio, na verdade nós tivemos emendas parlamentares que nos ajudaram, igual no caso dele, eles falou na questão da fibra ótica, de alguns aparelhos, né? A UFT, como que a UFT faz essa interlocução para conseguir, junto aos políticos, aos deputados, no sentido de emendas parlamentares? Existe alguma ação nesse sentido para que vocês apresentam? Como que funciona essa questão? A gente tem considerado, justamente, né, eu citei aqui 2 emendas que foram destinadas ao campus de Porto Nacional, que foi do senador Vicentinho, e agora do deputado Vicentinho Júnior, né, que é justamente o projeto UFT Centro. Então nós temos, nos últimos anos, intensificado essa relação com parlamentares. Né? Nós sempre estamos em reunião com os parlamentares, mostrando os projetos que nós temos de melhoria de infraestrutura, melhoria acadêmica, até proposta de curso nós temos financiadas, né, por emendas parlamentares. Então esse é um relacionamento que ele é feito via reitoria e também feito via direção de campus. Né? A gente está sempre em contato com os nossos parlamentares. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta, na verdade é mais uma afirmação para a professora, porque na sexta-feira passada nós recebemos aqui a presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a vereadora Rosângela Mecenas, né? E a gente fez uma pergunta para ela e foi interessante a maneira que ela nos colocou. Ela assumiu pela primeira vez como vereadora e é a primeira mulher a ser reeleita presidente da casa. Né? Nós estávamos aí há 3 processos eleitorais e não elegia nenhuma mulher. Ela foi eleita vereadora, eleita presidente e reeleita agora. A senhora ocupa uma posição de destaque, de liderança, como diretora de um campus na UFT. Como que a senhora enxerga esse empoderamento feminino, as mulheres cada vez mais ocupando o espaço que é delas, e a senhora ocupando um cargo tão importante que é estar à frente da direção, na gestão do campus da UFT de Porto Nacional? A Rosângela está de parabéns, inclusive quero parabenizá-la também aqui. Eu estive na Câmara Municipal alguns anos atrás, onde nós só tínhamos homens na Câmara, e foi uma das coisas que eu falei, inclusive na tribuna, né, da Câmara, falando que só tínhamos homens, né, não tínhamos uma mulher, nem sequer uma vereadora. Então agora nós temos uma vereadora que é presidente, o que muito nos deixa alegre. Né? E no cargo de direção de campus, né, a gente já teve a professora Jusceia, que me antecedeu, né, que foi uma diretora bastante importante do nosso campus. Mas é muito importante, né, que as mulheres tomem esses locais. Nós já somos maioria nas universidades. Né, e, no entanto, nós somos minoria no cargo de gestão, nos cargos políticos. Então, pouco a pouco a gente vai trazendo esses espaços, né, vai trazendo as mulheres para dentro desses espaços. Mas também não é qualquer mulher ali no sentido de não ser qualquer, né, de não ser qualquer ideia que a gente leve para dentro desses espaços. Entendi. A gente tem que priorizar as mulheres com as pautas feministas. Importante. Né, porque é isso que a gente luta. A gente precisa da valorização da mulher nesses espaços, mas com as nossas pautas relacionadas às mulheres. E são muitas. São muitas pautas. Muitas pautas. Nós tivemos uma grande quantidade de candidatas a vereadora também. Verdade. Né? Então, isso é muito importante que a gente esteja ocupando, de fato, esses espaços de poder. Professora, outra questão. Eu não posso também deixar de perguntar. Recentemente,
Na verdade, nosso primeiro episódio, Rodrigo, nós recebemos aqui o professor e a deputada estadual Júnior Gel, e a gente até fez uma pergunta para ele, que naquele momento, dia 6 de agosto, a gente acompanhou sobre uma situação que envolve o turismo, envolve o Tocantins como um todo, que era a concessão do Jalapão para iniciativa privada. A senhora é da biologia, a senhora entende essa área. Como a senhora enxerga, olhando que se de repente hoje nós temos aí 3 parques importantes, que poderá ser, na verdade a gente viu uma discussão acalorada da Assembleia numa audiência pública, onde os representantes quilombola, os agentes de turismo, os prefeitos, aquela comunidade não enxergam com bons olhos de ver aquela região sendo entregue para a iniciativa privada da maneira que está sendo colocada. Olhando para o turismo, olhando para o Tocantins, para o Jalapão, Cantão, tantos lugares importantes no Tocantins. Como que a senhora enxerga esse movimento? Então, nós estamos eu estou junto com o Júnior Gel nessa empreitada aí, né? Eu estou fornecendo algumas informações de cunho acadêmico e científico para o deputado Júnior Gel e também para o deputado do PT, Zé Roberto. Zé Roberto. Isso. Nós estamos justamente fornecendo essas informações mais científicas a respeito das unidades de conservação. Quando nós vimos essa questão de cessão de áreas públicas para iniciativa privada, através de um PL que é escrito de forma muito genérica. Então é um PL que não diz nada, só diz que vai ceder, né? Resumindo, é isso. Não explica nada, né? Não explica nada. E ele estava com urgência, inclusive, ele estava tramitando com urgência, então ele já seria votado, então ia ser atropelada a discussão. O principal é que haja discussão, tanto com as comunidades, quanto com as instituições de ensino, porque nós desenvolvemos também pesquisas, nós temos o conhecimento, né, científico dessas localidades, enquanto as comunidades lá têm um conhecimento empírico, e são as maiores afetadas. E foi uma PL que foi proposta sem essa discussão prévia. Então a gente viu, né, que conseguimos, né, através dos parlamentares, a efetivação daquela audiência pública, que foi bastante acalorada, eu acompanhei também à distância. Nós tivemos os representantes das comunidades locais, todos desfavoráveis a essa PL, justamente pela falta de transparência. Então o que a gente precisa é transparência. Se quer fomentar o turismo, vamos conversar a respeito de como vai ser isso. A gente precisa de fomento ao turismo mais controlado, são unidades de conservação. Unidade de conservação é patrimônio nacional e deve ser cuidado pelo Estado. Quem vai fiscalizar? Como que vai ser? Quais são as atividades que vão ser possíveis de se desenvolver nesses locais? E com relação ao Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, isso é mais esdrúxulo ainda, porque é o seguinte: no monumento não tem área pública. A área do monumento, toda a área, que é uma área grande, não me esqueci a quantidade de hectares, é uma área muito grande, né, que é referente ao monumento, nós temos um mosaico de áreas particulares. Entendi. Então não temos área pública. Então o que é esse PL colocando o monumento ali dentro? Qual que seria a contribuição para o monumento, visto que não tem área pública no monumento? Ele tem uma sede, o monumento, mas é uma área da prefeitura. E a prefeitura também não foi consultada. Então, com relação ao monumento, inclusive, a gente já acionou a Sociedade Brasileira de Paleontologia a respeito disso, porque é um perigo, né, a gente ceder de forma ampla, sem discussão, sem ter os termos bem estabelecidos. É um perigo para a biodiversidade, no caso do monumento, para o patrimônio fossilífero, que é um patrimônio de importância mundial. A gente precisa estabelecer muito bem os critérios para que isso seja discutido em todas as comunidades, com as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas que fazem parte, principalmente da região do Jalapão, que é onde tem mais interesse, né, no turismo. Então, eu fiquei muito satisfeita que isso, né, a gente conseguiu levar para uma primeira discussão, e espero que tenham várias dessas discussões nas comunidades para ver a real importância desse projeto. Interessante, porque a gente acompanha muito, né, Rodrigo? Eu vi a audiência pública e eu vi a indignação daquela comunidade, igual a senhora falou. Eu não sabia que a senhora estava dentro desse processo. Foi importante a fala da senhora, porque a gente tem acompanhado e a gente consegue ver a indignação daquela comunidade, né? Como que você faz uma PL genérica, assina um papel, ó, vamos fazer isso, né? Sem uma discussão, né? Então, assim, parece que vai ter
uma reunião com eles, né, com as Isso. lideranças, para poder discutir melhor. Professor, dentro da UFT do campus de Porto, já para a gente encaminhar aqui o nosso podcast, eu vi que, se não me engano, ano passado foi feita uma homenagem para um professor que eu tenho muito carinho por ele, pela história dele e por ter me ajudado bastante dentro do curso, principalmente na disciplina de História do Tocantins, que é o professor Napoleão. Eles fizeram uma homenagem para ele ali, entregaram uma placa. Hoje o professor Napoleão, ele já aposentou ou ele Está continua? aposentado, a gente fez a homenagem justamente pela aposentadoria do professor Napoleão. Ele passou por um período muito difícil, ele pegou Covid, sua esposa também teve Covid, mas superou, graças a Deus. E ele tá. E daí a gente fez essa homenagem justamente pela aposentadoria. O professor Napoleão é um ícone do estado do Tocantins, né? É uma lenda viva, né? Eu tenho muito respeito, eu me lembro muito bem da maneira que ele sempre conduzia as disciplinas. Tem um outro professor que faleceu recentemente. Eu me lembro que eu fiz uma disciplina com ele, se não me engano, foi didática, metodologia de pesquisa, que era o professor Edivardes. Ele passou pelo campus da UFT, ele é pai do padre Paulo Sérgio, ele faleceu recentemente. Ele foi professor também lá. Que eles nos deram uma contribuição muito grande, principalmente nessa questão humana, de colocar para você entender, você tem que entender o Tocantins. A gente falou aqui de centro histórico, a gente falou do Jalapão, ele falava isso, você tem que ter uma consciência de onde você vive para você poder entender melhor como que funciona, né? Eu achei bem legal essa homenagem. Professora, para a gente poder encaminhar nosso podcast, eu queria, na verdade, que a senhora deixasse, né, um recado final. Na verdade, assim, o podcast Porto Mídia está aberto, tanto o jornal Porto Mídia, né, Rodrigo, quanto o podcast está aberto para professores, para pesquisadores, para acadêmicos, que tem pautas importantes, que quer apresentar esse espaço aqui. Eu tenho sempre falado para o Rodrigo, é um espaço democrático. O Porto Mídia ele foi criado com esse intuito. Não temos bandeira partidária, não temos bandeira religiosa. Aqui é um espaço realmente aberto para todos os públicos. E a gente quer trazer para cá tudo aquilo que é importante, que a sociedade precisa debater, precisa entender melhor. Hoje, trazendo a senhora foi muito importante, trouxe muita clareza sobre pontos que eu não entendia, o Rodrigo não conhecia. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam de casa começaram a entender melhor como é que funciona a dinâmica. E eu queria que a senhora também deixasse um recado final para as pessoas. O UFT já está de férias, como a senhora falou, volta mês que vem. A retomada, a princípio não está definido, né, como remota. Nesse momento ainda que é de pandemia, qual é o recado final que a senhora dá para todo mundo? Rapaz, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi uma conversa bem descontraída, foi bem legal. Estou me sentindo muito à vontade. Geralmente eu não gosto muito assim, né? Fico um pouco receosa com a câmera e com o microfone. Mas foi uma conversa muito descontraída. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês são pessoas que são muito conhecidas na nossa cidade. O que vocês estão fazendo, né? Levando essa informação para a comunidade tem uma importância muito grande também. É muito importante a gente estar aqui, trazer diferentes pessoas da sociedade portuense, né? Isso é muito importante. Parabéns e muito obrigado pelo convite. E deixar o recado que é o seguinte, gente, valorizem a ciência, valorizem a universidade, valorizem o que é público. Esse é o meu recado. A nossa universidade aqui ela é um patrimônio público do estado do Tocantins, da nossa cidade, do Brasil. Nós estamos de portas abertas para receber todos os estudantes que vierem de fora, da cidade de Porto Nacional. Nós temos esses 10 cursos de graduação, curso de pós-graduação, desenvolvemos a ciência, a extensão de forma excelente aqui no nosso campus de Porto Nacional. O campus de Porto Nacional e a Universidade Federal do Tocantins, gente, ela não fica atrás de nenhuma universidade do Brasil. Isso a gente vê quando a gente vai para congresso, faz as nossas apresentações. Então, estamos de portas abertas. Se vacinem, se cuidem, que a pandemia está aí e ainda não acabou. Mas eu deixo um grande abraço para todos e para todas. Muito bem. Antes do Rodrigo dar o nosso recado final, eu queria agradecer demais o pessoal que nos acompanhou, que esteve junto conosco. Pessoal, lembrando que você que não esteve ao vivo aqui, você pode acompanhar lá na página do Jornal Porto Mídia, no Facebook, no canal do YouTube. Também lá no Instagram a gente sempre coloca, se não na íntegra, a gente coloca alguns posts para que você possa acompanhar. Queria agradecer demais a professora, a doutora Etienne, diretora do campus da UFT aqui em Porto Nacional. Lembrando que amanhã, às 16 horas, a gente tem aqui a coordenadora acadêmica do ITEPAC Porto Nacional, Adilson do Nascimento, que vai estar junto conosco. E amanhã a gente tem um convidado que a gente não pode falar ainda. É surpresa, viu, Rodrigo? Não falei nem para você, porque é surpresa. E na sexta-feira a gente também tem mais outro convidado que a gente vai aguardar para poder, assim como sempre a gente aguarda, a gente coloca o tom de ministério para vocês poderem acompanhar depois. Para encerrar, Rodrigo Alves.
É isso aí, pessoal. Agradecendo, professor, novamente o apoio, né, que você teve em chegar e participar conosco aqui. Agradecer as pessoas que participaram comentando, né, inclusive parabenizando a senhora pelo trabalho lá na UFT. É o Romero Sérgio, muito bom. Parabéns, professor. Algumas falas que a senhora fez, que o pessoal foi muito esclarecedora, né? E desejando a todos aí um ótimo dia, um dia maravilhoso. E vamos aí com a próxima edição do nosso Porto Mídia Podcast hoje, com a 9ª edição. Vamos lá. O Jornal Porto Mídia tem o apoio comercial de AJ Design Artes Gráficas e Impressos. Telefone 63 992 33 0101. Farmácia Popular Farma. Medicamentos com preço popular. Na Praça do Centenário. Telefone 3363 2721. Faculdade Estácio. Agora tem uma perto de você. Fale conosco pelo WhatsApp 63 992 28 3045. Casa de Carnes Renascer. Fazemos entrega a domicílio. Ligue 63 984 53 1397. Grupo Pax Mundial. Planos de assistência familiar. Porque nos momentos difíceis é bom ter com quem contar. Telefone 63 98403 9953. Aigo Dog Delivery. O hot dog coreano em Porto Nacional. Telefone 63 98487 9740. Biscoitos Godinho, esse sim é qualidade. Ligue 63 98441 7888. Cantinho do Chefe Marilon Azevedo, na Avenida Beira Rio. Telefone 61 99110 3310. Help Center Assistência Técnica e Especializada em Informática em Geral. Telefone 63 98459 2771.